Agora sim, agora está gravando. Podemos começar então. Gente, o número 76 é o seguinte, ó. A letra A é aquela questão bem simples assim, para a gente começar a pensar na questão. É 2x mais 3, quando x tende a mais infinito. Como é que eu faço, então, uma continha dessa? Qual que é a historinha aqui? A ideia, pessoal, pelo que eu passei para vocês, é a gente pegar e descartar sempre os termos de menor expoente. E ficar com aquele que tem o maior expoente. Então, percebam, aqui eu tenho um 2x e aqui eu tenho um 3. Quem tem o maior expoente é o 2x. Então, eu vou descartar o 3 aqui. Eu vou colocar limite de 2x quando x tende a mais infinito. Começo por aí. Aí percebam só, gente. Quando eu fizer o x tender a mais infinito, como aqui é positivo e aqui é positivo também, cada número positivo que eu colocar aqui no lugar do x e multiplicar por 2 continua sendo positivo. Então, quanto maior for o x, maior vai ser o 2x. Consequentemente, essa conta aqui também vai para mais infinito. Certo? Essa aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. A letra B é o seguinte, é limite de 4 menos 5x, quando x tende a menos infinito. Ah, tá o chat também ativado, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa via chat, também pode ficar à vontade. Aqui vai tendendo a menos infinito. É uma história similar à história de cima, gente. Eu vou descartar quem aqui? Vou descartar o 4. Vai sobrar, então, menos 5x. Então, fica limite de menos 5x quando x tende a menos infinito. Nesse caso aqui, olha só, para cada valor que eu colocar aqui, lembra o seguinte, x tendendo a menos infinito, só me interessa os valores negativos, os valores positivos não, porque me interessa só indo para menos infinito. Então, para cada valor que eu colocar aqui no lugar do x, negativo, o número negativo com o número positivo vai dar o quê? Vai dar positivo. Então, o x vai para menos infinito. Qualquer número negativo que eu colocar aqui, com esse menos aqui, ele volta a ser positivo. Logo, essa conta toda aqui vai dar mais infinito. Que acaba tendo um jogo de sinal aqui. Para cada número negativo, faz jogo de sinal com esse menos aqui e ele acaba dando positivo. Legal? Tranquilo? Bom. Eu dei um oi para todo mundo para vocês poderem se situar aqui no teu bate-papo também, tá? Então pode também perguntar via bate-papo. Vamos passar então para o próximo, que é a letra C. A letra C pergunta o seguinte, qual vai ser o limite de 5x ao quadrado menos 4x mais 3 quando x tende a menos infinito? X tendendo a mais infinito. Nesse caso, que segue a mesma linha. Eu vou descartar quem aqui, pessoal? Vou descartar o 4x, vou descartar o 3. Vai sobrar só o 5x ao quadrado. Quando x tende a mais infinito. Aí, beleza, ó. Aqui vai para mais infinito. Qualquer número que eu colocar aqui, ele continua sendo positivo, né? Qualquer número que você levar ao quadrado, ele continua sendo positivo. Quando eu pegar e multiplicar por 5, ele continua sendo positivo. Logo, essa conta toda vai para mais infinito, então. Tá de boa aqui, pessoal? Todo mundo está entendendo aqui as ideias? Beleza, então, vamos seguir. Vamos pegar, então, agora a letra D. Vamos fazer a letra D, vamos lá. A letra D é limite de 4 menos x ao quadrado, quando x vai para mais infinito. Eu vou descartar aqui, no caso, o 4. Vou trabalhar só com x ao quadrado. Tá? Então, fica assim, fica limite de quanto? De menos x ao quadrado, quando x vai para mais infinito. Nesse caso aqui, gente, o que acontece? Qualquer número que eu colocar aqui no x ao quadrado, ele fica positivo, certo? Só que pega o número positivo e multiplica por menos, ele fica negativo então. Então, mesmo aqui, essa parte ficando positiva, qualquer número positivo multiplicado por menos fica negativo. Consequentemente, essa conta aqui ela dá menos infinito. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Bom, vamos seguir aqui então, gente.
Deixa eu fazer com vocês também a letra E. A letra E é a mesma coisa, praticamente. Não, é diferente. Peraí. Vamos fazer a letra E. A letra E está assim. Pede para calcular o limite de quem? De 3x ao cubo menos 4 quando x tende a menos infinito. Nesse caso aqui, gente, o que vai acontecer? Ó, eu vou descartar, quem é que eu vou descartar? O menos 4. Tá? Vou pegar só o 3x ao cubo. Vai ficar limite de 3x ao cubo quando x vai para menos infinito. E aí? Percebam só, qualquer número que eu colocar aqui no x, ó, lembra que só me interessam os valores negativos, tá? Só me interessa os negativos. Então, qualquer número que eu colocar aqui no x, quando eu elevar ao quadrado, ele fica negativo. E qualquer número, desculpa, quando eu elevar ao cubo, porque qualquer número elevado ao cubo, ele continua sendo negativo. Então, bota aqui, por exemplo, menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Bota menos 2. Menos 2 ao cubo é menos 8. Então, qualquer número que eu colocar aqui negativo e elevar ao cubo continua sendo negativo. Se eu multiplico por 3, ele continua sendo negativo mesmo. Tudo bem, pessoal? Isso aqui ou nada bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá tranquilo. Beleza, então, Vinícius. Vamos lá, então. Certo. Beleza. Vamos lá, então. Eu vou continuar, então. Vou fazer com vocês. A letra E é a mesma coisa. Vou passar para aquele mais complicadinho, que é o número 80. Então, vamos lá. O número 80 agora. O número 80 é o seguinte. A primeira conta, ela também não é tão difícil. As outras que ficam um pouco mais complicadas. Que é um 2x sobre 5x mais 1. Quando o x vai para mais infinito. Então, nesse caso aqui, gente, ó, primeiramente, eu vou descartar o 3 e vou descartar o 1. Porque eu descarto sempre os termos de menor expoente. Aí fica limite de menos 2x sobre 5x. Quando o x vai para mais infinito. Dá para cortar esse x com esse. Vai ficar limite de menos 2 sobre 5, quando o x for para mais infinito. Aí vamos lembrar o seguinte, pessoal. Isso aqui é uma constante. O limite da constante é a própria constante, já que não tem lugar para colocar o x para substituir. Então, dá ele mesmo. Certo? Esse caso aqui. Então, descartei o 3 aqui, descartei o 1. Ficou 2x sobre 5x. Cancelo o x com x, dá menos 2 sobre 5. A letra B segue exatamente a mesma ideia. Então, vou pular para a letra C. Wilson, a questão do infinito você tender a positivo ou negativo não interfere em nada, não? Nesse caso aqui não, porque isso aqui é um número. Eu não tenho lugar para substituir o x aqui. Percebe que aqui não tem x para substituir? Certo. Se caso tivesse o x, aí daria ou tendendo a mais finito ou menos infinito, né, no caso. Aí teria que fazer essa análise aí sim. Nesse caso não precisou, porque como é uma constante, é um número já definido, então, e não tem x, então é o próprio número mesmo. Beleza. Beleza, né? Aí a letra B é a mesma coisa. Só a título de curiosidade, a letra B vai dar 4 sobre 3 a conta, tá? A letra B dá 4 sobre 3, fazendo de cabeça aqui. Vamos passar para a letra C. A letra C é limite de x ao quadrado menos 4 sobre x mais 1. Quando x tende a mais infinito. Vamos lá então, pessoal. Qual que é a historinha aqui? Ó? Primeiramente, eu vou descartar o menos 4 e vou descartar o 1. Aí, fazendo isso, eu vou ter aqui limite de x ao quadrado sobre x, quando x tender a mais infinito. Então, olha só, dá para cortar o x ao quadrado com x aqui. Uma vez que eu corto o x ao quadrado com x, vai sobrar x. Agora, é só pensar um pouco aqui, pessoal. Nesse caso, ó, quando eu fizer o x tender a mais infinito, lembre que só me interessam os valores positivos. Qualquer número positivo que eu colocar aqui no x, ele continua sendo positivo. Então, se x vai para mais infinito,
esse x aqui também vai para mais infinito. Consequentemente, toda essa conta aqui vai dar mais infinito. Legal aí? Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu fazer com vocês agora, então, a letra D. A letra D tem assim, tem limite de x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 quando x tende a menos infinito. Nesse caso aqui, gente, eu também vou descartar quem? O x ao cubo. Desculpa, eu vou descartar o menos 1 e o 1. Vai sobrar só o x ao cubo e o x ao quadrado aqui embaixo. Tá? Aí fica algo assim, limite de x ao cubo sobre x ao quadrado quando x tende a menos infinito. Cancela esse com esse. Vai sobrar limite de x, quando x vai para menos infinito. Moral da história, pessoal, fazendo o x ir para menos infinito, para cada número negativo que colocar aqui, a conta dá negativa também. Se eu colocar menos 1, vai dar menos 1. Se eu colocar menos 2, vai ficar menos 2. Consequentemente, tudo isso aqui vai para menos infinito mesmo. Certo aí, pessoal? Entenderam isso ou não? Vamos lá. Qualquer coisa me fale. Vou fazer então a letra E com vocês agora. Eu tenho aqui um limite de x ao quadrado menos 3x mais 4 sobre 3x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 6x mais 2, quando x for para mais infinito. Beleza, então, pessoal, como é que eu vou seguir nesse caso aqui? O primeiro passo é desprezar o 3x e o 4, aqui em cima, depois eu vou desprezar o 5x ao quadrado, o menos 6x e o mais 2. Então, fica x ao quadrado sobre 3x ao cubo, quando x for para mais infinito. Legal? Tranquilo aí todo mundo? Pode seguir? Beleza. Aí, simplificando o x ao quadrado com x ao cubo, eu vou ter limite de 1 sobre 3x, quando x vai para mais infinito. Então, gente, o que acontece aqui agora? Percebam só, quando eu tiver um x aqui embaixo, eu expliquei para vocês qual que é o procedimento. Sempre que o x estiver no denominador, quer dizer que o x vai crescer muito e o numerador continua constante. Consequentemente, toda essa conta aqui vai para quanto? Vai para zero. De uma maneira geral, sempre que o x estiver no denominador e você fizer ir para infinito, a conta toda dá para zero. Porque você vai aumentar o x e vai manter o denominador. Como o denominador é constante, dividido por um x que vai crescer indefinidamente, a conta toda vai dar zero, então. Wilson, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Não tem, o expoente, eles são diferentes e você cancelou. Se tivesse um expoente muito diferente do outro, tipo, o denominador fosse 10 e o outro continuasse 2, podia cancelar da mesma forma? Sim. Na verdade, você cancela o x e subtrai o expoente e coloca o expoente onde ele é maior. Por exemplo, aqui o expoente era maior no numerador, por isso que ficou 1. Aqui o expoente é maior no denominador, por isso que ele ficou embaixo. Porque você procede sempre, porque só tem valores pequenos, aparentemente, aqui. Vamos fazer um caso extra. Vamos fazer uma questão extra, por exemplo. Se eu tivesse um limite, vamos colocar aqui de um x ao quadrado mais x mais 8 sobre x à décima, por exemplo, mais 4x à quinta, mais 1 quando x fosse para menos infinito. É um caso, você pode perceber que tem uma diferença bem grande entre o 2 e o 10. A maneira de fazer é a mesma. Eu vou descartar o x, eu vou descartar o 8, vou pegar só o x ao quadrado aqui. E aqui embaixo eu vou descartar o 4x à quinta e vou descartar o 1. Vou pegar somente o x à décima. Aí, nesse caso,
Fica limite, ó, cancela esse com esse. Fica 1 sobre x à oitava, quando x vai para menos infinito. Certinho, pessoal? Nesse caso aqui, 1 sobre x à oitava. Agora, o x é fixo, o número 1 é fixo e o x cresce indefinidamente. Logo, essa conta vai dar zero do mesmo jeito, já que sobrou um zero no denominador. Eu acho que isso responde a sua pergunta, né, Rayane? Sim, obrigada, entendi. Não tem problema. Qualquer coisa, podem questionar. Vamos, então, pessoal, fazer agora a letra F é a mesma coisa. Eu vou pular para a letra G, que são mais complicadinhas. Da letra G até a letra H tem que ter uma abstração maior. Aqui eu vou ter limite de x ao quadrado mais x mais 1 sobre x mais 1 ao cubo menos x ao cubo, quando x vai para menos infinito. Pessoal, dentre as contas que eu passei para vocês até agora, essa aqui é a mais complicadinha. E por que ela é mais complicadinha? Porque aqui eu tenho um x elevado ao cubo e aqui eu também tenho um x ao cubo. Então, na verdade, vai um cancelar com o outro. Certo? E aqui eu tenho um x ao quadrado. Onde é que eu quero chegar com essa historinha aqui? Se eu não tivesse esse x ao cubo aqui subtraindo, o maior expoente aqui de baixo seria x ao cubo. Isso seria só ele que iria me interessar. Os demais termos, não. Nesse caso, como eu tenho um x ao cubo aqui subtraindo, eu vou ser obrigado a desenvolver isso aqui, fazer essa subtração pelo x ao cubo, para depois continuar a conta. Então, percebam só. Vou fazer aqui embaixo, que aí dá para caber tudo. Ó. Se eu tenho um x mais 1 elevado ao cubo assim, como é que eu desenvolvo uma conta dessa? Existe uma propriedade para quando você tem alguma coisa elevada ao cubo. Eu confesso que eu não sei de qual é essa propriedade. O que eu vou fazer isso aqui é quebrar em um problema menor. Eu vou colocar, em vez de um x mais 1 ao cubo, eu vou colocar um x mais 1 ao quadrado vezes x mais 1. Que elevar ao cubo é você elevar ao quadrado e multiplicar por ele próprio. Posso fazer isso sem perda de generalidade. Aí, desenvolvendo aqui, ó, usa produtos notáveis. Quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado aqui do segundo termo. Cheguei nesse ponto aqui, gente, eu vou pegar e vou distribuir agora em função do x ao quadrado. Ó. X ao quadrado com x vai dar x ao cubo. X ao quadrado com 1 vai dar x ao quadrado. 2x com x, 2x ao quadrado, 2x com 1 vai dar 2x. 1 vezes x dá x, 1 vezes 1 dá 1 mesmo. Moral da história, fica x ao cubo. X ao quadrado com 2x ao quadrado, pessoal, vai dar 3x ao quadrado. 2x com x vai dar 3x. Mais 1. Certo? Então, essa expressão toda aqui, desenvolvida, deu isso. Agora, percebam só como é que vai ficar essa continha aqui, quer ver? Fica limite de quem? De x ao quadrado, mais x, mais 1, tudo isso aqui, sobre isso aqui tudo, menos x ao cubo ainda. Menos x ao cubo ainda. E aí? O que vai acontecer agora? O que dá para fazer, pessoal? Percebam só que eu posso pegar e cancelar esse x ao cubo aqui com esse x ao cubo aqui. A gente pode fazer isso. Uma vez que eu cancelo os 2x ao cubo, agora eu vou analisar o que sobrou. Eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Vou descartar o x e vou descartar 1. Vai sobrar só x ao cubo, só x ao quadrado. Eu vou descartar o 3x e vou descartar 1, porque como eu cortei o x ao cubo aqui com esse x ao cubo aqui, o maior expoente aqui ficou sendo quem? O 3x ao quadrado. Aí dá para simplificar agora, fica limite de 1 sobre 3x, quando o x vai para menos infinito. Aí, se o x cresce muito, automaticamente o quociente todo vai para quanto? Vai para zero. Eu queria que vocês olhassem essa conta aqui, que eu sei que ela não é tão trivial quanto as outras. Me perguntasse, que eu acredito que deve ter dúvidas sobre ela.
Pode falar, Guilherme. Quiser abrir o áudio também, tá? Para poder perguntar, fica a seu critério. Eu fiquei com dificuldade de entender essa conta, professor, a parte de baixo. A parte de baixo você fala isso aqui? É. Aqui, tá. Essa conta aqui foi o seguinte, ó, o primeiro passo que eu observei foi que eu tinha um x mais 1 elevado ao cubo. E como aqui daria um x ao cubo, e aí que eu tenho um x ao cubo, eu sabia que ia ter que cortar aqui. Então não adiantava pegar só o maior expoente. O que eu fiz aqui? Eu peguei e desenvolvi. Como é que você desenvolve alguma coisa ao cubo? Existe uma forma para o cubo? Existe. Eu não sei de cabeça. Então eu peguei ele ao quadrado e multipliquei por ele próprio. Porque uma coisa ao cubo é uma coisa ao quadrado que multiplica a si própria. Aí eu desenvolvi por produtos notáveis. Dei isso aqui, ó, o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo aqui. E essa parte que eu coloquei para cá. Agora eu multipliquei, ó. X ao quadrado com x dá x ao cubo. X ao quadrado com 1 vai dar x ao quadrado. 2x com x, 2x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. 1 vezes x dá x, 1 vezes 1 dá 1. Aí eu juntei, ó, o x ao quadrado aqui com 2x ao quadrado deu 3x ao quadrado. O 2x com x deu 3x. Eu peguei essa expressão aqui e voltei para cá. Menos x ao quadrado que veio daqui. Uma vez que eu cortei, sobrou quem? Sobrou só essa parte aqui do meio. Dessa parte aqui do meio, quem é que tem o maior expoente? O 3x ao quadrado, ele que entrou para cá. Wilson, Oi. o gabarito, Pode falar, João. o gabarito fala que a resposta da letra G é 1/3, mas você está falando que é 0. É porque eu fiz uma burrice. Você está certo, ô, João. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Quem consegue perceber a burrice que eu fiz? É porque x ao quadrado corta os dois, aí o 1 já vai em cima, né? E o Isso aí, eu ia falar isso também. Vocês estão corretos. X ao quadrado fica 1/3 só. Exato. Então, na verdade, vai dar isso aqui, ó. Usando aqui o corretivo, vocês estão corretos mesmo. Aqui vai dar... Não vai dar 0. Vou tirar esse 0 daqui. Muito bem. Logo, essa conta aqui vai ficar só a constante aqui. Aí fica, no caso, 1/3. É a continha. Eu havia me equivocado aqui. Vocês podem falar, pessoal, que eventualmente a gente vai cometer essas falhazinhas aqui, tá? Então tem que pegar e questionar. Ô Guilherme, a sua conta não pode fazer dessa maneira que você sugeriu, não. Você não pode só elevar o x e elevar o 1 ao cubo direto, não, que o procedimento não é esse, fica errado. Tá? Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Pode seguir? Vamos lá, qualquer coisa vocês podem interferir, tá? Pode interagir aqui e argumentar, e questionar, e perguntar à vontade. Vamos então, pessoal, fazer o próximo aqui, que é a letra H. A letra H é o seguinte, olha, ela pede para a gente calcular o limite de 2x mais 3 ao cubo, menos 3, aliás, ao cubo, sobre x que multiplica x mais 1 que multiplica x mais 2. Professor, Pois não? desculpe interromper. E alguém no chat falou que não entendeu a parte de baixo da questão ali, onde você eleva a 2. Não sei quem que é, não tem nome no chat. A iPhone não é nome de uma pessoa, não? Se for iPhone, foi iPhone. outra pessoa. Sou eu, professor. Tá É bom. Gabriel Lorena. Vamos lá, então. Deixa eu explicar aqui para vocês, sem problema. Deixa eu só escrever essa conta aqui primeiro. Então, vamos retornar aqui, pessoal. A conta é o seguinte, olha, eu tenho essa conta aqui. Quando você leva ao quadrado, é aquela propriedade de produtos notáveis. Como é que é a propriedade, pessoal? Agora eu já expliquei para vocês. Ó, é o quadrado do primeiro termo. Então, como aqui é x, x elevado ao quadrado é x ao quadrado. 2 vezes o primeiro termo que multiplica o segundo. 2 vezes x, 2x, que multiplica 1 dá 2x. Mais o quadrado aqui do segundo termo. Vezes x mais 1. Por que x mais 1? Percebam só, aqui eu tinha um 3.
Eu não sei a fórmula para o 3 de cabeça. Então, eu coloquei ao quadrado e multipliquei por ele próprio. Eu posso pegar e dividir essa conta toda aqui em duas contas. Aí, uma vez que eu coloquei multiplicado por x mais 1, eu apliquei a propriedade distributiva. Qual é a propriedade distributiva? Ó, x ao quadrado com x dá x ao cubo. X ao quadrado com 1 vai dar x ao quadrado. 2x com x, 2x ao quadrado. 2x com 1, 2x. Eu estou distribuindo efetivamente. 1 vezes x dá x e 1 vezes 1 dá 1. Aí eu peguei só meus termos semelhantes. X ao quadrado com 2x ao quadrado e 2x com x, que vai dar 3x ao quadrado e 3x aqui. É só seguir passo a passo, pessoal, que vocês conseguem perceber as nuances. Então, primeiramente, calculei quem que é elevado ao quadrado para depois multiplicar pelo x mais 1. Esse foi o procedimento que eu adotei. Certo aí? Tranquila a ideia? O famoso chuveirinho. Isso. Propriedade distributiva. Exato. Essa conta aqui, gente, ela é mais interessante. Eu queria um pouco mais de atenção de vocês. Olha só. Eu poderia efetivamente fazer essa conta aqui toda, mas é desnecessária. Se eu pensar um pouco, eu consigo fazer direto. Bom, vai ficar limite. Se eu pegar aqui um 3x e elevar ao cubo, isso aqui vai dar um 8x ao cubo. 2x ao cubo dá 8x ao cubo. Vai ter mais coisa? Vai. Só que não vai me interessar o que vai sobrar depois. Por que não me interessa? Porque o maior expoente vai ser ao cubo. O que tiver daqui por diante vai acabar sendo descartado. Por isso que eu vou simplesmente ignorar. Então, eu peguei 2x, eu levei ao cubo, deu 8x ao cubo. E o restante aqui não me interessa. Se eu vou jogar fora, não é necessário você pegar e fazer isso. É ter trabalho à toa. Entenderam meu argumento aqui ou não, gente? O que eu falei aqui? Entendido. Na prova pode ir direto também, né? Pode, pode. Aí, beleza. E aqui embaixo, o que vai acontecer? Ó? Vai acontecer algo similar. Percebam só, pessoal, que aqui embaixo, ó, eu tenho um x, tenho outro x e tenho um x também. X com x com x vai dar um x ao cubo. Mas um monte de coisa aqui de expoente menor. O que eu faço com os expoentes menores? Jogo fora, não é isso? Descarto, joga fora. Então, consequentemente, a parte de expoente menor aqui eu já vou descartar e não vou fazer essa conta para não ter tanto trabalho, porque é desnecessário. Então, eu pego só os termos de maior expoente. Lembra que eu só posso fazer isso quando o x tender para mais ou para menos infinito, somente nesses dois casos. Aqui dá para cortar o x ao cubo com x ao cubo. Então, fica limite de quem? De 8 quando o x tende a mais infinito. Ah, 8 é um número, logo esse limite vai dar ele próprio. Entenderam isso aí, pessoal? Tranquilo a ideia? Beleza. Vou seguir então. Eu vou fazer com vocês agora, pessoal, a letra I. Que ela segue a mesma ideia aí também, tá? A letra I é o seguinte. Limite de... Você não entendeu o início, Guilherme? Aqui. Tá. Vou lá, vou explicar de novo, hein? Primeiramente, eu estou levando ao cubo. Então, se eu pegar um 2x e elevar ao cubo, vai dar um 8x ao cubo, porque 2 ao cubo é 8, x elevado ao cubo é x ao cubo. Vai ter um monte de coisa aqui. Só que todas as outras coisas que estiverem para cá vai ter expoente menor que 3. E sempre que eu tiver os expoentes menores, eu pego e descarto, eles não me interessam. Por sua vez, aqui, ó, um x que multiplica um x vai dar um x ao cubo. Vai ter mais coisa para cá também que não vai me interessar, porque é expoente menor eu descarto. Então, acaba ficando só isso aí. Eu poderia pegar e desenvolver a conta toda, mas iria ter trabalho à toa. Então, se você conseguir abstrair dessa maneira aqui, você pode fazer essas inferências aqui. Beleza. Vamos fazer, então, aqui, pessoal, a letra I, agora que segue de uma maneira bem similar. Letra I, eu tenho aqui um 3x mais 2 ao cubo. Sobre um 2x, que multiplica um 3x mais 1, que multiplica aqui um 4x menos 1.
quando x vai para menos infinito. Vamos lá, gente. Nesse caso aqui, olha, percebam que está sendo elevado ao cubo. Então, eu me preocupo só com o termo de maior expoente. O restante eu jogo fora, porque não vai me interessar, eu vou descartar. Logo, essa conta fica limite, ó. Se eu pegar 3x e elevar ao cubo, 3 ao cubo quanto que é? É 27. X ao cubo. E o que tiver para cá, eu jogo fora, não me interessa, que vai ter expoente menor que 3. É o mesmo argumento que eu utilizei para a letra H. Os argumentos são os mesmos. Sobre... Vamos lá. Se eu olhar aqui embaixo, o que eu tenho aqui embaixo? Ó, eu tenho um 2x, um 3x e um 4x. Se eu pegar e multiplicar 2 vezes 3, dá 6. 6 vezes 4 vai dar 24. X que multiplica x dá x ao quadrado, que multiplica x vai dar x ao cubo. Percebam que aqui vai sobrar um monte de gente para cá que eu também vou jogar fora. Por quê? Porque vai ter tudo expoente menor do que o x ao cubo, que é o maior aqui. Então, eu descarto. Cancela esse com esse, vai ficar 27 sobre 24. Logo, como 27 sobre 24 é um número e não tem x para substituir, o limite vai ser ele próprio. Nesse caso, aqui simplificando, ó, 27 por 3 dá 9. E 24, E 24 por 3 dá 8. Então, dá 9 oitavos. Direto. Legal? Tranquilo? Professor, Oi. a questão do denominador, a multiplicação, não entendi. Os números que estão por dentro do parênteses eu não preciso mexer, tipo o mais 1, menos 1, só multiplicar direto? Exato, porque vai dar valores de expoente menor que x ao cubo, entendeu? Porque se eu pegar, olha só para ter uma noção do que eu estou falando. Se você multiplicar 2x por 1, quanto que dá? Dá 2x. Desses 4 vai dar um 8x ao quadrado. O x ao quadrado eu jogo fora. Ah, tá. É o 2x que eu multiplico o parênteses praticamente inteiro. Exatamente. Entendi. Agora sim. Então, aqui teria mais termos, mas eles são descartados, porque vai ter tudo expoente menor do que 3. Então, tudo que tiver expoente menor do que 3, descarta e pega só os de maiores expoentes. Essa que é a ideia padrão do exercício. Entendi agora. Beleza? Tranquilo. Vamos fazer mais um, então, pessoal, que eu acho que dá tempo fazer antes de acabar aqui. Ó, de acabar, no caso. Lembra que a gente tem que fazer aulas de 40 minutos em 40 minutos, tá? Então, faltam só 4 minutos, mas eu acho que dá tempo de fazer a próxima aqui. Limite de 2x menos 3 elevado ao cubo vezes 3x menos 2 elevado ao quadrado. Tudo isso aqui sobre quem, pessoal? Sobre um x à quinta. Quando x vai para mais infinito. É claro que eu poderia pegar e desenvolver isso aqui, elevar ao cubo, elevar isso aqui à quinta, mas eu iria demorar até amanhã para acabar de fazer essa conta. É uma conta que é relativamente trabalhosa, então você pode pensar um pouco e fazer direto, só utilizar a inteligência. Ó, vamos lá. Se você analisar dessa expressão aqui elevada ao cubo, a expressão que vai ter o maior expoente vai ser quem? Vai ser o 2 ao cubo, que é o 8, x ao cubo, e o restante eu vou jogar fora, que vai ser tudo expoente menor que x ao cubo. Então, dessa primeira parte aqui elevada ao cubo, eu peguei só o 8x ao cubo, que é o que vai me interessar. Se eu pegar agora essa parte aqui, pessoal, elevar ao quadrado, o que vai me interessar aqui? Vai lá. Só o 3x ao quadrado. Quanto que é 3x elevado ao quadrado? É 9x ao quadrado assim. E o restante? Eu vou descartar, vou jogar fora, porque não vai me interessar. Sobre aqui um x à quinta. Então, fica assim, fica limite de quem? De 8 vezes 9, 72, x ao cubo com x ao quadrado, x à quinta. Sobre x à quinta aqui, quando o x tende a mais infinito. Aí, gente, dá para cortar o x à quinta com x à quinta. Vai sobrar que número aqui nesse caso? Só o 72. Certo? Aí, entenderam isso, todo mundo?
Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre essa conta aqui? Não, tranquilo. Tranquilo. Olha só, vamos fazer o seguinte. Faltam 2 minutos para terminar essa aula. Então, vamos parar aqui. Eu vou dar um intervalo de 5 minutos. Quando for 2h13, eu retorno, tá bom? Vou dar um intervalo de 5 minutos, então, pessoal. Tá? Para tomar uma água ou banheiro.